Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Sou o pastor Marcos, da Primeira Igreja Batista no Paiol, e te convido para a nossa devocional de hoje. Efésios capítulo 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18, que nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Hoje eu quero falar para você sobre enchei-vos do Espírito. Esse foi o tema da nossa juventude para a conferência que aconteceu nesse final de semana. Foi tremendo, meus amados. Algo extraordinário, vendo a juventude trabalhando, louvando, estando nos bastidores, fazendo com que a palavra de Deus pudesse ser transmitida, e os preletores que vieram falaram tremendamente ao nosso coração. Isso nos deixou uma palavra para hoje. Palavra essa que deve reverberar, deve continuar no nosso coração. O tema diz: enchei-vos do Espírito. É uma ordem, é algo que o Senhor falou para Paulo, que Paulo transmite à igreja sobre a necessidade de nos enchermos do Espírito, sermos cheios do Espírito Santo. Interessante que esse texto ele tem um contraste. Ele diz: e não vos embriagueis com vinho, onde há devassidão, descontrole. Ele diz o seguinte, que a pessoa embriagada, ela perde o controle das suas ações, controle da sua vida, ela já não é mais a mesma, porque o álcool, a embriaguez, faz com que ela perca toda a razão, ou melhor dizendo, o controle das suas ações, atitudes. Então ele está fazendo uma comparação ou um contraste, dizendo que a pessoa embriagada, a pessoa que faz uso do álcool, ela perde o controle. Em contrapartida, a pessoa que se enche do Espírito, ela é dominada, ela tem o controle do Espírito Santo sobre a sua vida. Isso é muito importante, porque ele está falando também do pecado e daquelas pessoas que combatem o pecado, não querem mais ser dominadas pelo pecado. O pecado também tira a gente do nosso controle. A gente passa a viver na vida sobre o controle e o efeito do pecado. Mas quando nos tornamos uma nova criatura em Cristo, quando decidimos enchermos do Espírito, algo extraordinário acontece na nossa vida espiritual. O Espírito Santo começa a controlar as nossas ações, atitudes, e o pecado que dominava a nossa vida já não tem mais esse controle. Você se torna uma nova criatura em Cristo. Por isso esse contraste do texto nos diz o seguinte: deixe o pecado e se encha do Espírito Santo, que fará que você se torne uma alegria, ter a plenitude do Espírito, a alegria do Espírito, viver na dependência do Espírito Santo. Isso traz alegria, isso traz vigor, isso nos traz ânimo para esta obra que é maravilhosa. Por isso, o texto fala sobre isso. E logo o que acontece no verso seguinte, você começa a falar entre as pessoas com salmos, ele fala sobre adoração, e essa adoração é contagiante, essa adoração é alegre, essa adoração é ao nosso Deus. Por isso, meu amado, tenha essa palavra hoje, se encha do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, e você verá, você experimentar algo extraordinário na sua vida. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Pai, por esta palavra ao nosso coração. Continue nos contagiando, continue, seu Deus, mostrando na tua palavra como ser cheios do teu Espírito, ó Pai, e que possamos ser controlados pelo Senhor, as nossas decisões, ações, seja fruto desse enchimento, ó Pai.
Continue nos abençoando neste dia. Abra portas, cure aqueles que estão enfermos. Cuide da nossa família, ó Pai, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Estamos iniciando uma semana e que essa semana seja de vitória. Se coloque diante do Senhor e deixe que o Senhor continue trabalhando na sua vida. Deus abençoe e que você tenha esta semana na presença do Senhor, se enchendo do Espírito Santo. Amém?